querido paciente, muito bem-vindo. Aqui é Vinícius Bonisson falando e você está no programa Você Saudável. O que faz um endocrinologista? Tem gente que não sabe mesmo, sabe? Então a primeira coisa que eu vou fazer é explicar a vocês isso. Então o endocrinologista, ele cuida dos hormônios que são produzidos por glândulas que existem no nosso corpo, e o excesso, a falta ou qualquer alteração nesses hormônios. Às vezes tem um hormônio, o hormônio não funciona, falta de testosterona, falta de insulina, falta de estradiol. A gente tem um monte de hormônios no nosso corpo, e esses hormônios, a falta ou o excesso deles pode trazer um problema muito sério para você. Então o endocrinologista cuida disso. Uma outra área que ninguém sabe que a gente cuida, mas a gente faz isso é muito importante. Então o nome da especialidade é endocrinologista e metabologista, ou endocrinologia e metabologia. É uma área que estuda o metabolismo. Então o organismo, para funcionar, ele precisa de gerar energia, e é essa energia que a gente estuda. Então às vezes ele gera energia, armazena na forma de gordura ou na forma de glicogênio, ou ele utiliza essa energia. Então muita gente está cansado porque não utiliza energia direito, ou muita gente está engordando porque ao invés de usar a energia está armazenando em forma de gordura. Então, gente, uma parte que pouca gente sabe, mas o endocrinologista também faz, e por isso que a nossa especialidade chama endocrinologia e metabolismo, é que a gente cuida dessa parte, ou seja, a geração e o que o corpo faz com essa energia. Então, por exemplo, se o corpo está armazenando energia demais, se o corpo está produzindo essa energia, se o paciente está conseguindo gastar essa energia, queimar essa energia de forma eficiente. Então é essa parte que o endocrinologista atua, que muito pouca gente sabe. Então, pessoal, um exemplo clássico de uma doença metabólica é a obesidade. Então, a obesidade é uma doença onde há uma deficiência muito grande da geração de energia, por uma incapacidade do corpo de colocar a glicose que está no sangue dentro das células, principalmente o neurônio. E por conta disso, eu entendo você que está aí com esse problema de peso, mas que não consegue parar de comer doce. Então existe uma coisa maior dentro de você, que é um problema metabólico, que faz com que você coma. E coma o quê? Coma doce. Doce não doce, doce, mas os carboidratos, massas, doces em geral, açúcar. Então as pessoas às vezes elas acham que a pessoa está comendo demais por uma falta de caráter, porque é gulosa, porque não consegue se controlar, e na verdade não é isso. Isso é um erro metabólico. Emagrecer é fácil, gente. Existe uma consciência coletiva, existe um pensamento na nossa sociedade que emagrecer é difícil, que a gente vai engordar e vai emagrecer. Isso tudo a gente tem que combater também. Então você que está vendo o vídeo, sabe, cabe a nós que já sabemos começarmos a pensar de forma diferente. Então eu acredito 100% nisso, que muito do que acontece, a realidade da obesidade no Brasil e no mundo, está relacionado com essa consciência coletiva, onde a pessoa acha que tudo é difícil. Comer de forma correta é difícil. Não é difícil, é fácil, vai ajudar você a viver melhor, a ter mais energia, ter mais capacidade de criatividade e raciocínio, vai ajudar você nas relações entre as pessoas, não vai ficar nervoso à toa. Então a alimentação é muito mais do que um corpo bonito, essa é a grande verdade. Uma coisa que atrapalha bastante também é o estresse. Então, para o familiar também que está escutando, para você que está vivendo esse problema de obesidade, quanto mais hormônios do estresse, pior. Então, o bullying atrapalha demais, esse excesso de cobrança, marido falando que precisa emagrecer, às vezes a própria família não come isso, não come aquilo. Isso, apesar de ter aí dentro desse contexto uma intenção boa, às vezes essa intenção atrapalha mais do que ajuda. Outra coisa importante também para se dizer é o exercício físico. Então as pessoas que estão com obesidade, estão com esse problema metabólico da resistência à insulina, elas têm uma incapacidade muito grande de gerar energia, então é muito difícil para elas fazer o exercício também. Então, falando isso, tem muita dificuldade de comer doce, tem muita dificuldade de resistir ao estresse e tem muita dificuldade também de fazer exercício. Então eu estou meio que justificando aí um monte de coisa que está acontecendo na vida de vocês, mas aí que está a história, né? Não pode deixar isso correr
solto, porque quanto mais doce, maior o problema, quanto menos exercício, maior o problema, quanto mais estresse, maior o problema. Então não dá para justificar tudo isso e deixar isso para lá. Então a primeira coisa que vocês vão fazer para resolver isso, diminuir a quantidade de açúcares da alimentação. Então cortar esse açúcar de adição, não existe um pouquinho de açúcar, só açúcar no cafezinho, isso é açúcar demais. Então diminuir o máximo possível os açúcares, as bebidas adocicadas. Então às vezes a gente tem muito medo das gorduras, sabe? Quando na verdade, quando o paciente está com obesidade, já tem que ter medo do carboidrato. Então até a própria orientação, o próprio tratamento, por resquícios de informações erradas do passado, a gente fica perpetuando, dizendo isso, e isso atrapalha muito. E começar um programa de exercício, mas com essa ideia. Então tem muita gente que faz só dieta, tem muita gente que faz só exercício, lembrando que o exercício isolado tem um efeito muito pequeno no emagrecimento, tem muita gente se matando de fazer exercício. Se não houver uma associação entre exercício e alimentação, é muito difícil perder peso. O exercício é muito bom para manutenção do peso. Então a gente pode introduzir nesse alimento, nessa alimentação, diminuir a quantidade de arroz, diminuir a quantidade de feijão, os sucos artificiais e naturais. Eu não aconselho quem está com obesidade beber, porque tem muito açúcar. Para vocês terem uma ideia, dentro de um copo de suco de laranja sem açúcar, ou seja, o suco de laranja sem açúcar só ali tem de 30 a 40 gramas de açúcar, ou seja, é mais do que o dobro da quantidade de açúcar recomendado para uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, 10 quilos em um mês. Então, pessoal, 5 alimentos que vão ajudar você a diminuir esse problema metabólico que é a resistência à insulina e o acúmulo de gordura. O primeiro, abacate. Gostoso, é uma fruta rica em gorduras, essa é a grande vantagem dela, ela quase não tem carboidrato, e eu queria que vocês usassem ela junto com a comida, temperada mesmo, com limão, com sal, com tempero. Então diminui um pouquinho a quantidade de arroz, diminui um pouquinho a quantidade de feijão e coloca o abacate. O segundo, também bastante gostoso, são as frutas oleaginosas, castanha, amêndoa, macadâmia, castanha de caju, castanha do Pará. Todas essas frutas, elas também têm muita gordura e quase não tem carboidratos. E o legal também é colocar elas como um lanchinho à tarde ou um lanchinho de manhã, lembrando que comer fruta doce lanche da tarde e lanche da manhã não ajuda. É pico de insulina, esse tipo de alimentação promove uma perda de peso muito baixa, 2 quilos de peso em 30 dias, muito pouco, e ainda com uma taxa enorme de reganho de peso e principalmente má aderência. Cada 10 pessoas, só 2 pessoas aderem a esse tipo de alimentação. Volta a comer pão. Tá? Então açúcar de tarde não sei se é uma boa não. Então as frutas oleaginosas, e também pode colocar elas no meio da comida e diminuir também mais um pouquinho o arroz e o feijão. Então terceiro, pessoal, limãozinho, tá? Qualquer limão, limão Tahiti, limão galego, limão rosa, não importa muito isso não. O limão é uma fruta também com baixíssimo teor de açúcar e riquíssimo em minerais. Então bastante interessante usar o limão junto com a comida também. Quarta, folhas verdes escuras. Essas folhas são uma fonte riquíssima de fibras. E existe uma bactéria no nosso intestino, que o nome dela é meio feinho, mas eu vou falar porque eu adoro falar o nome dela, chama Akkermansia mucinifera. Essa bactéria, ela adora fibras. Então as pessoas que não comem fibra, essa bactéria literalmente ela vai embora, ela muda de lugar. Ela fala assim, ó, aqui tá muito ruim para viver, vamos procurar outro intestino mais interessante. Essa é a verdade. Então a Akkermansia mucinifera tem vários estudos mostrando que ela é protetora contra a obesidade, que ela produz um muco que protege também contra as alergias, contra a tosse, rinite, enfim. É bastante interessante. Então, uma maneira eficiente de consumir fibras é usar essas folhas verdes escuras. Usar no almoço, usar na janta e de repente até para aquela pessoa que já está mais avançada, mais evoluída, que já viu que esse café da manhã com pãozinho, leite, café e açúcar só atrasa a nossa vida, só deixa a gente cansado e irritado. Comer fruta, abacate, folhas, castanhas de manhã também.
E para mim, o alimento melhor, o quinto alimento, é o azeite de oliva. Tanto na forma fria, em temperos de salada, porque também dá muita saciedade por ser uma gordura, ou seja, mata a fome. Ele também pode ser preparado nos pratos quentes. Isso é um grande mito que inventaram aí. Então, são vários os trabalhos que mostram que o azeite de oliva ele pode sim ser esquentado, e mesmo depois de esquentado em um ambiente de cozinha doméstico, ele mantém 80% das propriedades e ele continua sendo melhor do que os outros óleos, como óleo de soja, óleo de milho e óleo de girassol. Então o azeite de oliva ele é imbatível, tanto na forma crua quanto depois de cozido. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Se você gostou, deixe o seu comentário. O seu comentário vai ser muito importante para mim, porque um dos critérios que eu vou usar para escolher o que a gente vai falar vai ser a dúvida de vocês, vai ser o que vocês querem saber. Então perguntem, deixem suas sugestões, deixem suas dúvidas, deixem suas críticas também, que elas serão muito bem-vindas. Então, querido paciente, curte a página aqui no Facebook, me segue no Instagram, se cadastra no site drviniciusbonisson.com.br e eu te vejo no próximo vídeo.